Hoje o vídeo vai ser o comparativo de dois fones de ouvido Bluetooth bem baratinhos, os InPods 12 e a sua evolução, os InPods 13. E aí, qual será que é melhor e qual será que vale mais a pena? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou Franciele Bobiniak e aqui no canal recentemente eu postei o review completo dos InPods 13, que é esse modelo aqui que parece os AirPods Pro da Apple, e antes dele eu também postei o review completo dos InPods 12, que representam aí uma réplica dos AirPods tradicionais da Apple, e esses fones aí caíram no gosto da galera justamente por serem baratos e terem uma construção ali bem bonita, bem interessante. Há quem ame, há quem odeie, ele divide opiniões. Eu nunca tive problema com nenhum deles, revendo aqui e nunca voltou nenhum modelo. Todos os que eu recebi até hoje tinham um som muito bom, não eram baixinhos nem nada. E eu consegui sempre ter uma autonomia de bateria de 3 horas e meia utilizando ele direto. Não tenho nada a reclamar e justamente por isso eu trago esses reviews aqui no meu canal, para ajudar vocês a decidirem aí de repente qual modelo mais interessante comprar. Eu já aviso de antemão que esses InPods são baratinhos e eles condizem com o valor. Então eles não têm cancelamento de ruído, não tem graves, agudos, nem sei como fala. Eles são fones ali bem normais, com um volume bem ok para você ouvir as suas músicas no ônibus, indo trabalhar, em casa, assistir os vídeos do YouTube, enfim. Se o seu desejo é ter fones para uso profissional, você que trabalha com isso, precisa estar ali sempre atendendo ligações, reuniões, realmente aí no seu caso, eu indico uns fones aí um pouquinho melhores. Tem os fones da ZMI, que tem resenha aqui no canal também. Tem vários modelos aí que tem um custo-benefício um pouco mais alto e que automaticamente elevam também um pouco mais a qualidade aí dos fones. Mas voltando a falar aqui da nossa resenha, eu vou fazer o review dos dois modelos, do InPod 12 e do InPod 13. Aí vocês vão poder avaliar de repente qual mais interessante para vocês estarem adquirindo. E antes de inverter a câmera e começar a mostrar os detalhes de cada um deles, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixar o seu like, o seu comentário. Aqui no canal tem vídeos novos de segunda a sexta às 19 horas e eu tenho meu canal secundário que fala sobre renda extra, trabalho home office, formas de ganhar dinheiro ali pela internet. Então se você tem interesse nesse conteúdo, te convido a me acompanhar por lá também. Então vamos logo aí para o nosso comparativo. Então, do meu lado esquerdo, eu vou ter os InPods 12, do meu lado direito, o InPod 13. Essa, então, é a caixa que vem os fones. Elas têm exatamente aí o mesmo tamanho, é um cartonado, uma caixa bem bonita em ambos os fones. E vou começar mostrando aqui todos os acessórios. Os InPods 12 vêm aqui na bandeja, é só você retirar. E retirando a bandeja também, nós vamos encontrar o cabo carregador, é um USB tradicional, para a gente poder encaixar aqui embaixo e fazer o carregamento dos nossos fones. E também acompanha o manual que está em inglês e chinês. Nos InPods 13 a gente também tem um manual em inglês e chinês. A diferença é que ele veio aqui embalado com plástico, também veio com mais uma proteção aqui em volta dele, que como eu já testei, já usei ele, eu já retirei essa proteção. Então ele vem aí com algo a mais em relação à proteção do produto, mas nada aí que vai fazer também tanta diferença. E retirando a bandeja, também vamos ter o cabo carregador, que é um cabo aí exatamente aos InPods 12, é um USB tradicional. E no caso do InPod 13, também engatamos aqui embaixo para poder fazer o carregamento. De acessórios é isso. Notem que nenhum nem outro aí tem borrachas reservas. São produtos com uma proposta bem barata, então é bem enxuto nessa questão de acessórios. Não vai ter como trocar borrachinhas. Na verdade, o modelo aqui do InPod 12 nem tem como trocar de qualquer forma. Enfim, mas é isso. A primeira e fundamental diferença é o design de cada um. Afinal, os InPods 12, eles lembram aí a primeira geração dos AirPods da Apple. Então é aquele modelo mais tradicional, ele tem um tamanho bem ok, não é aquele grande que incomoda, fica incômodo no ouvido. O tamanho dos fones aqui é ideal, encaixa super bem no ouvido, você não vai ter problema em relação a isso. Já o InPod 13, ele já pegou ali o mesmo designer dos AirPods Pro. Nesse quesito aí a diferença é como se fossem dois produtos totalmente diferentes. O tamanho aqui dos InPods 13 também, então ele tem essa perninha aqui embaixo, né, mais curta, em relação aqui aos InPods 12. E sobre o tamanho dos fones aqui pro encaixe da orelha, na minha percepção, os InPods 13, ele é um pouquinho, levemente aí um pouco maior, mas é bem pouca diferença, eles são confortáveis no ouvido, não tem problema de ficar caindo, você vai conseguir ali tranquilo praticar a sua atividade física, ir na academia, fazer uma caminhada,
nada, bem de boa, afinal o tamanho dele segue exatamente o mesmo padrão dos AirPods mesmo da Apple. Bom, o encaixe aqui dos HomePods 12, você pode voltar ele aqui na case, e o ímã é super bom, então ele não vai ter problema aí de cair os fones da case. No HomePod 13 também, mesma coisa, ele tem o ímã aqui da base onde ele vai fazer o carregamento, encaixar e tranquilamente ele não vai escapar, vai ficar ali bem firme. E outro ponto de extrema relevância aqui nesse comparativo é o material de cada fone. O material aqui do plástico dos HomePods 12, ele é fosco, ele tem um acabamento fosco, não chega a ser um emborrachado, que nem tem anúncio aí que fala, é emborrachado. Na verdade, ele não é emborrachado, mas o acabamento dele é muito interessante aqui no toque, ele deixa os HomePods, na minha opinião, muito mais bonitos. É um acabamento que me agrada realmente muito mesmo. E por ele ter esse acabamento aqui mais fosco, ele não risca com tanta facilidade. E infelizmente, os HomePods 13, o material deles é plástico mesmo. A construção dele aqui como um todo, na minha opinião, eu achei inferior do que dos HomePods. Essa qualidade de plástico risca com muita facilidade, ó. Tô passando aqui para ir vendo contra a luz os riscos que já tem na case, isso que eu nem uso tanto assim, nem largo tanto ele na superfície para ficar riscando desse jeito. Ele tem a tampa aqui um pouco frouxa, um pouco mole, o que aqui nos HomePods 12 a gente não tem esses problemas, né? Nem de risco, a tampa dele é uma tampa mais firme. No quesito qualidade e construção do produto como um todo, os HomePods 12, na minha opinião, são muito melhores. Apenas reforçando também que tanto os HomePods 12 quanto os HomePods 13, a case deles é recarregável. Então você vai poder ali utilizar os seus fones e quando você retornar eles aqui para dentro da case, eles vão puxar a bateria, vão carregar automaticamente a carga aqui das cases. E quando a bateria, tanto dos fones quanto da case, acabar, você coloca eles para carregar. No caso aqui, os dois carregadores são com entrada USB. Você pode carregar ambos os fones, tanto num computador, numa TV, qualquer eletro que tenha uma entrada, uma porta USB. Caso você não tenha, você pode utilizar a tomada do seu celular, desde que seja uma tomada de baixa amperagem e jamais usar carregador turbo em nenhum dos fones. Eu, por exemplo, utilizo essa da Eugene, que é uma tomada aí com uma saída USB de 5 watts de potência, então é bem tranquilo para usar para carregar aqui os fones. Coloca o USB na tomada e põe ele para carregar. No caso dos HomePods 12, vai piscar essa luz vermelha enquanto ele estiver carregando e quando a carga finalizar, a luz continua vermelha, porém ela para de piscar. No HomePod 13 é a mesma coisa, a gente conecta aqui embaixo, coloca a tomada e depois coloca ele para carregar. Ele também vai piscar uma luz vermelha, porém ele vai piscar uma luz vermelha aqui na parte da frente da case. É uma luz que aí na câmera talvez não esteja muito forte, mas ela também vai ficar piscando enquanto ele estiver carregando e quando finalizar o processo de carregamento, ela para de piscar e fica só constante ali a luz vermelha. Nesses modelos que eu tenho aqui, tanto dos HomePods 12 quanto do 13, a luz depois que termina de fazer o carregamento não fica azul. Ela permanece vermelha, porém ela para de piscar. Passando rapidamente sobre as configurações ali, aquela parte mais técnica dos fones, vou ser bem breve, até porque eles são praticamente aí iguais. Ambos têm uma conexão de Bluetooth de 5.0, conectam em Android quanto iOS, né, nos iPhones, e a capacidade da distância ali do sinal do Bluetooth dos HomePods 12, segundo o fabricante, ele vai de 8 a 15 metros sem barreira, e nos HomePods 13 ele vai de 8 a 12 metros sem barreira. Tem uma pequena diferença ali na metragem, né? Na teoria que os HomePods 12 alcançam uma distância maior, mas na prática ali é tudo a mesma coisa. Não senti muita diferença, tanto os HomePods 12 quanto os HomePods 13, se você estiver num cômodo da sua casa e o seu celular estiver em outro cômodo, tiver com porta fechada, for uma casa ali um pouco maior, já vai começar a dar interferência da mesma forma. Outra coisa que não muda muito em relação a uma versão e a outra é a questão da bateria. O tempo de carregamento dos HomePods 12 é aproximadamente aí 1 hora e 45 minutos. Nos HomePods 13 eu senti que demora um pouquinho mais, mas é questão aí de minutos também, uns 10 minutos mais ou menos. Então aí eles demoram praticamente quase 2 horas para receber uma carga completa. É um tempo de
carregamento até longo, mas que é meio padrão aí dentro desses produtos da China, principalmente esses que tem uma proposta um pouco mais baratinhas, e também não muda muito em relação ao tempo de duração da bateria. Para utilizar ele sem pausa, direto ali, sem voltar na case, por exemplo, vocês vão ter uma autonomia de bateria entre 3 horas e 3 horas e meia. Isso também não mudou aqui nos InPods 13, então é uma evolução aí mais do design, do layout mesmo, porque em relação a configurações, duração de bateria, eu senti que os InPods 13 é basicamente aí igual à versão anterior dele, os InPods 12. Você vai encontrar, tanto nos InPods 12 quanto nos InPods 13, várias opções de cores diferentes que agrada aí todos os gostos. Para as pessoas mais básicas, tem o branco, tem o preto. Então, se você gostou de um determinado modelo, mas quer de determinada cor, você vai ter essa flexibilidade aí, tanto no 12 quanto no 13. Outra similaridade entre os dois é que nenhum deles carrega via wireless. A forma de carregar é só pelos cabos aqui USB mesmo. O que muda mais ali na prática mesmo entre o 12 e o 13 são os comandos e os sensores. Nos InPods 12, quando a gente pega os fones, a gente vai ter a presença dos sensores aqui na lateral, então são esses dois furinhos aqui. Essa parte de cima são os microfones, aqui é o alto-falante, né, com a saída do som, e a parte de baixo, essa parte de metal, é onde ele encaixa para fazer o carregamento aqui na case. E após estar aí com os fones conectados no seu celular, obviamente, né, ele funciona via sinal Bluetooth. Se você estiver ouvindo uma playlist de música ou uma playlist aqui no YouTube, dando 2 cliques, ele vai pausar aqui a sua playlist. E dando 2 cliques novamente, ele vai dar o play. E clicando e segurando, você vai acionar o assistente de voz e para as chamadas também. Para atender, você vai dar um clique e para rejeitar uma chamada, você clica e segura. Mas eu preciso ser sincera em dizer para você que esses sensores não são muito bons, nem sempre eles funcionam, ou quando você não tá tentando ativar, simplesmente ele ativa. Tipo quando você vai colocar no ouvido e fica toda hora acionando ali o assistente de voz. Então, sinceramente, não acho vantagem você comprar um InPod 12 pensando que esses sensores aí vão ser precisos e que vão sempre funcionar ali certinho. Eu vou aproveitar que ele tá aqui conectado, sincronizado, e vou colocar o meu microfone de lapela aqui para vocês terem uma noção de como é a saída de áudio dele. Óbvio que não é a mesma coisa que tá com o ouvido, mas já serve aí para vocês terem uma noção e poderem comparar depois aí o som de um e o som do outro. E agora o próximo comparativo é que eu vou gravar um áudio aqui, vou colocar eles no meu ouvido e vou gravar um áudio aqui no WhatsApp para vocês também terem uma noção em relação ao microfone. Testando os microfones dos InPods 12. Teste de saída de som dos microfones dos InPods 12. Bom, tá aqui, gravei. Agora eu vou soltar aqui o áudio para vocês observarem como que funciona aí os microfones. Vou desconectar agora aqui do Bluetooth para eu mostrar aí o áudio do WhatsApp, como que ficou a gravação. Testando os microfones dos InPods 12. Teste de saída de som dos microfones dos InPods 12. Então é assim que fica um áudio gravado utilizando os InPods 12. E agora com os InPods 13 conectados aqui no meu celular, os comandos dos sensores mudam um pouco aí dos InPods 12, como por exemplo, para você poder dar play ou pause numa playlist, você clica apenas uma vez. Tá aqui uma playlist no celular, se eu clicar uma vez, ele vai dar play. E se eu clicar mais uma vez, ele vai pausar. Se eu clicar e segurar, ele vai acionar aqui o assistente de voz, que no caso é o Google, mas se for iPhone, ele vai acionar ali a Siri. Você também consegue atender e recusar chamadas. Para atender, você dá um clique e para recusar, você clica e segura. Como os InPods 13 são diferentes do 12, porque ele é mais parecido ali com o AirPod Pro, o lugar do sensor é diferente. Então, ele tem aqui o sensor nesse vão aqui, nesse relevo que tem aqui nessa perninha do fone. E assim como eu fiz no InPods 12, vou colocar ele aqui no meu microfone de lapela para vocês poderem observar como que é o áudio dele. O celular está ativado. O smartwatch Up 6, assim como qualquer outro smartwatch, necessita do sinal do Bluetooth do seu celular para poder fazer o emparelhamento e funcionar, você receber as notificações. E agora também vou gravar aqui um áudio do WhatsApp para poder passar aí para vocês o teste. Testando com o microfone dos InPods 13. Teste de microfone InPods 13. Testando com o microfone dos InPods 13.
teste de microfone InPods 13. Esse é um áudio gravado utilizando o fone InPod 13. Como vocês puderam perceber, ao mesmo tempo que eles têm muitas diferenças, eles têm muitas semelhanças. Inclusive nesses testes aí de saída do áudio e da gravação ali no WhatsApp, na minha percepção, na minha opinião, o volume para você ouvir a música ali quando você tá com o fone do ouvido dos InPods 13 é melhor, ele é mais alto. Não que o InPod 12 seja ruim, mas o 13 é sim um pouco mais alto. Já para gravar áudios ali pelo WhatsApp, eu gosto mais do microfone do InPod 12. Então aí cada um tem o seu ponto positivo, o seu ponto negativo. E no mais, a gente tem essa diferença de design, de layout e do material aqui que eles são feitos. O que para mim, na minha opinião, o do InPod 12 é melhor por conta de não riscar com tanta facilidade e de ser mais bonito realmente com esse acabamento aqui fosco. E a minha opinião pessoal é que eu iria de InPod 12. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, foi um comparativo entre esses dois fones Bluetooth bem baratinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!